Vamos abrir aí em Marcos. Marcos capítulo 12. Estava pensando algumas coisas para poder falar, entre as coisas que eu acho que eu não iria falar sobre isso, da forma que foi falada, mas eu acho que é um assunto interessante, tem pouco ar de espiritualidade, né? A respeito do assunto que João falou, eu acho que foi um pontapé, na realidade há muitas coisas para serem faladas sobre o assunto de questões financeiras, administrar, né? Mas é uma coisa que eu penso assim, que nós não devemos dever nada a ninguém, né? Como foi citado, né? Romanos capítulo 13, você não deve dever nada a ninguém, exceto o amor. Então, dívida não faz parte, não pode fazer parte. Como que eu vejo? Talvez você pode até ver diferente, eu não consigo ver como é que eu vejo a palavra de Deus, né? Nós não devemos ter dívidas, em hipótese nenhuma. Né, mas nós devemos saber, como ele falou aqui, né, gastar menos do que você ganha. Mas, às vezes, pelo impulso emocional, às vezes nem é tanto questões de necessidade, né, eu acho que é mais questões emocionais e querer ter uma vida que você, no momento, não pode ter. Né, então, como que eu posso ostentar uma vida que eu não posso ter? De repente, você quer comprar alguma coisa, possuir algumas coisas, né, comer algumas coisas, e, de repente, não dá para você. Então, será que nós não conseguimos viver sem uma Coca-Cola? Claro que conseguimos viver sem a Coca-Cola, né? Ou qualquer outro tipo de refrigerante, mas parece que tem hora que a gente não consegue viver sem uma Coca-Cola, né? Coca-Cola que me tirou da terra do Egito, da cada servidão, né? Então, tem hora que a gente não consegue viver sem uma Coca-Cola. Estou falando de uma coisa simples, que é um refrigerante, né? Então, parece que há uma necessidade. Nós temos o costume de tomar líquido quando nós almoçamos, mas não tem necessidade nenhuma de você tomar líquido. Se você for tomar muito, talvez um pouquinho de água para ajudar ali, né? Na hora que você está comendo, porque às vezes, depende do que você come, pode estar meio ruim, né, de você mastigar e coisa desse tipo, mas você não tem essa necessidade, isso é mais por costume, né? Mas essa coisa, às vezes, nós não precisamos de certas coisas e queremos comprar algumas coisas, né? Nem todo mundo é como João falou, mas uma grande parte é como ele falou, né? Então, aquela coisa compulsiva de querer ter algumas coisas, né? Então, eu fico olhando assim, tem coisas que para mim não faz cócega, né? Então, para mim, a etiqueta amarela, tanto faz. Eu não fico, né? Mas ele falou assim, interessante, as pessoas são diferentes, né? Mas eu gosto de olhar quando eu vou buscar desconto, aí eu procuro a amarela, pode ser, não precisa nem ser amarela, né? Porque tem lugares que são vermelhas, né? Você vai lá na C&A, né? C&A, propaganda aí, né? Aí a etiqueta é vermelha, né? Está cobrida a outra etiqueta lá, então não é só amarela. João, tem amarela, tem a vermelha e tem outras, né? Ou as bolinhas, né? Azul, laranja, e não lembro qual que é a mais barata ali, né? Então, mas, enfim, né? Então, mas a respeito dessas questões financeiras, então pensa um pouquinho, né? Rapaz, se a gente tem alguma coisa, eu penso assim, ó, como eu penso, né? Então, se eu tenho uma dívida, eu desfaço de alguma coisa de valor para não ter aquela dívida. Eu penso assim, né? Mas não é que eu penso assim porque eu penso assim, porque eu sou assim. Não, porque eu entendo que Deus é assim. Porque a Bíblia diz que eu não devo ficar devendo nada a ninguém, então não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus diz que nós não devemos dever nada a ninguém, ela está dizendo que eu não devo dever nada a ninguém. Então, se ela fala para eu não dever nada a ninguém, eu não devo dever nada a ninguém. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Então, ele iniciou ali o pontapé, mas tem muitas coisas que se pode falar sobre isso. E também você não precisa exatamente usar a mesma mecânica que ele usou. Mas eu gostei da mecânica simples que ele usou, mas talvez você tenha uma mecânica melhor ou diferente, que você se encaixa mais para você poder cuidar das suas finanças, mas, rapaz, não deve.
né? E é muito difícil você juntar algum dinheiro, alguma coisa, se você quer comprar um objeto. Eu não sei porque, mesmo quando eu não era crente, eu nunca tive, eu já tive dívidas, né? Não muitas, mas já tive uma coisinha ou outra que eu já fiquei devendo, mas eu tinha um costume, não sei porquê, não foi porque eu fui ensinado assim, eu tinha o costume de juntar o dinheiro para comprar o objeto que eu queria, né? Aí eu juntava o dinheiro e comprava lá uma bermuda, uma camisa, um tênis ou qualquer outro tipo de objeto. Eu tinha esse costume. Então, isso, de uma certa forma, foi uma vantagem quando eu cheguei. Aí você chega no Evangelho e você tem mais coisas, né? Não é que eu nunca me apertei, né? Mas eu não acho sábio se apertar. Eu já me apertei, já tive uma vida um pouquinho, tive que restringir alguma coisa dentro da minha casa, porque eu fiz uma compra que eu não fui muito sábio no ato da minha compra. Então, eu tive que restringir, tive que levar as coisas mais no cabrestinho, mais na rédea. Então, com isso, eu privei a minha casa de algumas coisas que não foi sábio ter privado, mas para poder pagar as coisas que eu deveria pagar. Então, fazer o quê? Já que eu me meti naquele lugar, agora eu devo sair, né? Então, e Deus não tem obrigação nenhuma de me tirar daquele lugar, mas a misericórdia de Deus, como Deus é misericordioso, nos ajuda a compreender algumas coisas e dar alguns passos para nós podermos sair. Então, esse é uma das coisas que o assunto que o João falou hoje de manhã, que eu acho muito importante, é sobre essa questão financeira. E eu estava pensando algumas coisas, por ser pastor da igreja, eu acho que tem coisas que você sempre deve lembrar o povo, que o povo deve fazer. Mas vamos lá, eu quero ler primeiro o texto aqui, depois nós vamos andando aqui. Marcos, capítulo 12, o verso 28. Há muitas coisas que, quando você vai lendo a Bíblia, e você aprende, quando você chega num culto como esse, numa escola dominical, você ouvindo uma mensagem, né? Então, há diversas fontes que você aprende muitas coisas, né? Mas o dia a dia, se você não se cuidar, você vai perdendo o zelo pelas coisas importantes de Deus. É como se você começasse a afrouxar alguns pontos, algumas coisas, né? Você enxerga coisas importantes, de repente, hoje de manhã, questões financeiras, aí Deus te chamou na paleta, Deus trouxe a responsabilidade, mostrando alguma coisa, de repente, algum entre nós tem conta para pagar a dívida, aí você tem que acertar as dívidas, ou algum outro ponto da mensagem em que você foi tocado, e você foi tocado por aquilo, e você toma algumas decisões para poder fazer. Mas o dia a dia, se você não se cuidar, principalmente anotar as coisas, você pode esquecer. Porque você vai na atividade, aí você vai, não vou dizer enfraquecendo, você vai relaxando e vai deixando de fazer algumas coisas. Será que as coisas que você aprendeu, que eu aprendi, não só hoje de manhã com relação a finanças, será que todas as coisas que você tem aprendido da palavra de Deus, que você tem aprendido do Evangelho, será que elas não são importantes? É claro que elas são importantes. Então, se as coisas que nós temos aprendido são importantes, e são importantes, independente do seu pensamento, elas são importantes, mas eu acho que todos concordam que são importantes. Então, se elas são importantes, constantemente você deve segurar no cabrestinho e ir levando todas as coisas que você já sabe que deve levar. Você não pode negligenciar nada daquilo que você sabe, né? Porque se você vacila em uma coisa, o que diz Tiago? Se você quebrar automaticamente você quebrou todas as coisas, né? Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está o quê? Pecando. Então, imagina você pendurado numa corrente em algum lugar e um elo se quebra. Você acha que está acima de você. Você acha que você vai cair ou não? Então, você não pode deixar nenhum elo para trás. Então, constantemente você tem que estar policiando a vida. E entre as coisas que eu acho interessante é aquilo que João falou. Eu estava esperando a oportunidade para ele falar sobre isso aí, que eu não estava aqui. Eu acho que quando ele pensou, eu não agendei para ele pregar, né? Tinha agendado para outras pessoas pregarem e já chegou, né? Aí já tinha pessoa para substituir ele. Falei assim, mas no momento oportuno eu acho que ele deveria falar isso. Eu acho que tem muito chão ainda para se falar, né? Então, o bom é a participação. Então, não é escola dominical agora à noite, mas em uma outra oportunidade você perguntar, porque talvez você pode achar difícil de fazer daquela forma. Então, ou conversa no particular, ou aqui mesmo. Ele falou, é uma escola dominical, você pode participar,
né, pode levantar a sua mão e perguntar coisas que você tem dúvida, mas, e outra coisa, no particular, talvez ele não vai ter esse tempo todo para poder te atender toda hora, né? Então, imagina, se todo mundo quiser que ele dá uma escola dominical, seria um personal de escola dominical, né? Como é que seria o nome, né? Personal de aula aí, qualquer coisa, né? Ou um consultor, um consultor, aí a gente pode até para a gente, né, fazer um negocinho para ganhar um dinheirinho aí, né? Eu sou o cara, João, eu faço a ponte, né? Eu sou o seu empresário, né? E aí eu vou, se vocês quiserem conversar com o João, vocês falam comigo, eu vou marcar uma agenda, fazer um preço bem baratinho, vou fazer um ticketzinho para te dar desconto. Já até bolei já, né? Mas vamos lá, vamos ler aqui Marcos, capítulo 12, verso 28, diz assim, ó, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Vou repetir aqui, o 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força, né? Então, como eu falei, como pastor da igreja, eu acho que tem coisas que são super importantes, que eu devo falar constantemente para dar uma direção. Então, se Deus tem me colocado na frente da obra aqui, então é sinal que Ele viu alguma coisa importante, né? Então, se eu sou um pastor, eu acho que eu devo dar direção. Não vou entrar sobre finanças, o João falou, e o assunto que eu vou dar o pontapé aqui, não vou falar sobre isso, mas é só para fazer menção desse assunto. Alô? Uma coisa importante, que eu acho que todos sabem, mas uma coisa que você não deve relaxar, a mensagem não vai estar em cima disso, mas faz parte, seu tempo devocional. Está entre as verdades que nós aprendemos, que nós temos aprendido. Então, seu tempo devocional é imprescindível. Você não pode relaxar nessas coisas. Porque você não vai para o seu tempo devocional para bater um cartão. Tempo devocional, acho que todos aqui sabem, quando fala-se tempo devocional, é um tempo que você gasta com Deus, é um tempo que você busca Deus, é um tempo que você vai ler a palavra de Deus, é um tempo que você vai orar a Deus, é um tempo que você vai colocar várias coisas diante de Deus, é um tempo que você vai aprender, é um tempo que você vai ter comunhão com Deus, né? Talvez nem todo mundo que está aqui nessa noite é familiarizado com essa palavra, mas é um tempo que você vai ter uma devoção a Deus. Eu falo uma coisa para você, crente que não tem um tempo devocional, ele deve ter algum problema. Talvez ele não goste de se relacionar com o Criador. Você quer ver uma coisa interessante? Isso não quer dizer que você... Aqui cada um sabe o seu coração, isso não é julgamento do seu coração, porque eu não conheço o seu coração. Mas sabe de uma coisa interessante? E cada um tem o seu jeito, e cada um tem o seu momento, né? Então, talvez, um momento de louvor, por exemplo, né? É interessante. Você não vai me louvar e eu não vou te louvar, e nós não vamos louvar a pessoa que está aqui na frente, né? Mas o momento de louvor é o momento que você está louvando a quem? A Deus. Então isso é interessante, é o momento que você está cultuando a Deus, é o momento que você está adorando a Deus. Então, pensa bem, e outra coisa, onde tiver duas ou mais, Ele está presente. Então, o nosso Rei, Ele se faz presente nessa noite, amém? Ele se faz presente. Então, não quer dizer que porque você está sentado, você não está louvando, mas eu só quero trazer à memória, à mente de vocês, que isso é importante. E outra coisa, a sua adoração, ela é mesmo você aqui, é um coletivo, mas é pessoal. Então, o momento que você adora a Deus, é o momento que você canta a Deus,
é o momento de você expressar não só aquilo que está sendo cantado. Né? Então, por mais que nós somos uma igreja que não temos certos costumes e fazemos certas coisas, mas eu não sou contra você dar um glória a Deus, não, meu amigo. Eu não sou contra você dar um aleluia, não. Né? De vez em quando eu falo Pentecoste, não perde aquele fogo, né? Quando o Pentecoste chegou aqui, né? Não pode perder, né? O apelido já diz, Pentecoste, né? Mas essa coisa, independente, você pode ter o seu culto no meio da galera, no seu particular, então é importante essa coisa. Então nós não podemos perder certas coisas que está em nós. Então, o momento de você adorar a Deus, o momento de você cultuar a Deus. Então, eu fico pensando bem assim, rapaz, seria interessante, né, se tivesse uma aparição de Jesus Cristo aqui. Como que seria o nosso comportamento, né? Como que seria o seu, como que seria o meu, como que seria o nosso comportamento se Jesus aparecesse aqui? Mas a Bíblia diz que Ele está aqui. Então, isso é interessante, Ele se faz presente. Onde tiver 2 ou mais pessoas, ali Ele está. Então, isso não é conversa, porque a Bíblia diz assim. Então, isso é importante nós notarmos, de quando nós estamos, não só nesse momento, você tem o seu a sós, quando você está no seu tempo devocional, então ali também você pode adorar a Deus. Então, isso é importante, nós entendermos que nós devemos adorar a Deus, não só num culto, mas no nosso a sós, no nosso particular, não sei a forma que você faz, porque eu quero dizer para você, não busca Deus desleixado. Busca Deus com gosto. Busca Deus com prazer. Busca Deus com disposição. Deus não vai revelar para você. Deus não vai se revelar para você. Se o seu coração não está naquilo, se você não está buscando Ele de todo o coração, Ele não vai se revelar para você. A Bíblia diz que Ele vai se revelar quando você o buscar de todo o coração. Então, o seu tempo devocional não é para você bater um cartão, não é para você cumprir tabela. O seu tempo devocional é um tempo de se relacionar com o Criador. É um tempo que você vai aprender de Deus. É um tempo que Deus vai ministrar para você. É um tempo que você vai falar coisas para Deus. É um tempo que você vai estar entendendo a palavra de Deus. Eu estou bem focado esses dias em provérbios, né? Tenho ouvido mais de uma vez o mesmo provérbio e outros provérbios em linguagem diferente, porque eu tenho visto a riqueza que é provérbios. Esses dias, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, gostei demais do versículo. Rapaz, são versículos para situações que nós passamos dia a dia, e nós estamos precisando de uma assinatura. O seminário precisa de assinatura, de um documento. E você sabe que o ser humano, ele é meio impaciente, ele gosta das coisas para ontem, né? Chocolate instantâneo já não está quase mais nem servindo, né? Ele já quer dar uma ordem e o chocolate aparecer, né? Então nós somos assim, né? Então nós queremos, se voltar à televisão, que você tem que levantar e ir lá, clicar o botão e aquela coisa toda, mudar de canal, ou aquele que rodava, ou aquele que apertava. Então isso aí é um absurdo, né? Então o ser humano, ele é assim, né? Ele gosta das coisas muito rápido, né? E tem coisas que aquela coisa vai te incomodando e você quer que aconteça logo, tem coisas que não acontecem no seu tempo. Mas nessas leituras de provérbio, eu li um versículo interessante, e o rapaz, até mostrei o áudiozinho para os líderes, né, com relação a essa assinatura que nós estamos esperando. Então eu falei assim, eu tenho orado, nós temos orado, temos pedido para Deus resolver a situação de um documento de uma terra, só que tem hora que você quer que aconteça logo, e era para acontecer logo, mas não aconteceu logo, está demorando, né? Então como é que fica? A paciência já começa, né? E a pessoa que está lá, então não tem como empurrar ela para ela fazer, porque depende de uma outra pessoa. E ver esse versículo de provérbio, aí eu comecei ouvindo uma linguagem, vi em várias, mas diz bem assim, ó, esse aqui é na linguagem de hoje, tá? Diz assim, ó, a paciência convence até as autoridades, e a perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Eita, glória! Dá um glória a Deus, irmão, entende esse versículo. Que versículo! Na hora eu falei assim, vou mandar esse versículo para ele. Foi o Satanás que mandou, né?
Rapaz, eu acho que foi Deus que me deu esse versículo. Por que eu ia reparar nesse versículo com tanta clareza? Porque se você pegar na RA, dá um tonzinho diferente. Mas por ouvir na RA, e por ouvir na linguagem de hoje, então ficou mais claro. Eu li em várias versões, não lembro de todas, né? A paciência convence até as autoridades, e a perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Na hora eu vi esse rapaz, nós temos que perseverar, nós temos que ter uma dificuldade. E eu lancei para ele, ele já botou a mãozinha, está até aqui, ó. Bom dia, amém. Tipo assim, melhor do que eu entrar na justiça para conseguir essa assinatura, é esperar um pouco mais em Deus. Porque quem sabe se eu já não estou pertinho, né, de repente o anjo já está vindo com a resposta na mão, e os capetas não estão querendo deixar, lembra da oração de Daniel? De repente já está às portas, e eu posso colocar o carro, a carroça na frente dos bois, e vir me embaraçar. Imagina, se eu for mexer num negócio como esse, isso pode me dar um trabalhão, mas talvez um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de perseverança, nós podemos conseguir essa assinatura e resolver as coisas que nós queremos resolver, confiando em Deus, orando a Deus como é que nós já estamos orando a Deus no particular. Mas isso como é que foi? Por isso que eu estou falando sobre esse tempo que você tem com Deus, um tempo devocional. Então, um tempo devocional onde Deus vai estar ministrando coisas para você. Então, imagina, olha só que bálsamo, que versículo. Tem vários versículos, eu tenho focado em provérbio de uma forma que eu nunca foquei na minha vida. Porque eu tenho visto uma riqueza só no livro de provérbio, imagina o resto da Bíblia, né? Porque eu não só estou no livro de provérbio. Deuteronômio, que livro fantástico. Altas recomendações, muito voltado para a obediência, né? O sucesso, ele vem pela fé, mas ele vem também pela obediência. Então, quando você lê o livro de Deuteronômio, é focado em obedecer, em ouvir, ficar atento e obedecer às normas. Você pega ali as leis dadas para o povo viver, a terra que ia possuir, as coisas que ele deveria fazer. Então, você vai notando, quando você está atento na palavra de Deus, eu tenho percebido muito isso, eu preciso obedecer a Deus em todas as coisas. Eu vou dizer uma coisa para você, grava bem, escreve, faz o que você quiser, mas que isso não saia da sua mente. Se você não obedece a Deus, as coisas não fluem. É mentira. Se você acha que pode ir em desobediência, não flui, é mentira, não flui. A nossa mente, ela é altamente criativa, tanto para o lado do bem, como para o lado do mal, e nós somos expert para fazer gol, tipo o Bruno Henrique hoje, do Mengão, né, João? Meteu 3, pede música, só não ia pedir aquela que ele pediu, né? Mas eu estou te falando assim, nós temos uma habilidade gigantesca para burlar as coisas, para burlar a lei, para burlar as normas. Porque é uma defesa, nós queremos nos defender, então nós começamos a burlar as coisas. Mas quando você pega Deuteronômio, eu falo para você, não tem conversa. Quando você pega não só Deuteronômio por estar lendo, isso está muito nítido, muito aceso na minha mente. Mas você nota que o sucesso da nossa vida, claro que tudo, até você obedecer pela fé, igual, voltando para essa questão de finanças. Então, imagina, Deus fala para não dever coisa a ninguém, exceto o amor. Então, como que eu posso prosperar? E outra coisa, se eu já entrei lá, o que eu devo fazer? Pedir misericórdia de Deus para sair daquele lugar, das coisas que eu fiz que não deveria fazer, porque eu acredito que Deus pode prosperar a nossa vida, Deus pode prosperar a vida de todos nós. Eu lembro um tempo atrás, quando eu cheguei aqui no sul, João falou um versículo hoje de Gênesis 41, verso, qual foi mesmo? Do 36 ao 39 ali, né, e fala sobre, esse versículo que você falou hoje, eu até grifei ele, me fez lembrar de quando eu vim para o sul. Eu não sou muito de ter um versículo para tal coisa, sabe? Tem gente que é assim, Deus me deu um versículo, né? Eu não sou contra, não, que bom que é bíblico, né? Deus te deu um versículo, né? Mas cada um tem seu jeito de ouvir Deus, mas esse é um versículo, não sei se Mônica lembra, quando a gente fez um retiro com Job,
Job organizou um retiro e me chamou, e esse versículo de Gênesis, capítulo 41 ali, a partir do verso 43 em diante, eu lembro que Deus trouxe, era um versículo que eu coloquei como tema do retiro, mas não tinha nada a ver para eles. O versículo que Deus estava falando, antes de eu vir aqui para o sul, era um versículo para eu vir para o sul, na realidade. Tipo assim, quem é que vai? Aí vê esse versículo, rapaz, tem que ser alguém que tem o Espírito de Deus. Então eu falei assim, eu me senti assim, sou eu que devo ir para o sul, sou eu que devo vir para cá, né? E eu lembro que esse versículo veio muito forte, falei assim, rapaz, não tem jeito, não tem como sair fora. Aí onde eu vim parar? No Rio Grande do Sul. No dia que eu saí de Guarapari, eu quero falar para você, rapaz, eu soltei 1 milhão de foguetes, houve uma passeata de tão feliz que eu fiquei. Eu vou dizer para você, para mim foi um dia triste. Triste demais. Porque parecia que certas coisas eu estava metendo a tesoura, metendo a faca. Eu falei assim, rapaz, mas eu tenho que ir. Não importa o sentimento, não importa as emoções, eu sabia que eu deveria vir para cá. E eu era o cara. Não é que eu sou o cara, mas eu era o cara que tinha que vir para cá. Aí eu fiz o quê? Vamos para o Rio Grande do Sul, né? Lembro quando eu saí, foi diferente de todas as vezes que eu saí da minha casa, que eu fui estudar e coisas desse tipo, foi muito diferente. Mas vocês vão entender por que eu estou falando isso, né? Peguei, o que eu fiz? Rapaz, eu tenho que ir então, arrumei minhas coisas, cara. Aí lembro que foi o pastor Tora e o pastor Giovanni Cruz, com um carro que o Robson tinha, uma Nissan, uma caminhonete preta, me levou até num ponto de apoio, para pegar um ônibus, que era o São Geraldo, para vir até Curitiba. E de Curitiba, deu um tempo, dormimos no hotel, chegamos aqui, em Caxias do Sul, pastor Wesley, que está no Rio de Janeiro hoje, e o Max foram me recepcionar de uma Kombi. Eu enchi quase a Kombi toda, e ficou de casa, hein? De tanta coisa que veio. Cheguei naquela casa, né? Aquele ano foi um ano que esfriou muito cedo. Eu falei assim, rapaz, esse lugar só frio e chuva. E chovia muito naquele ano, há 16 anos atrás. Mas por que eu estou fazendo menção dessa coisa? Eu lembro quando eu estava, não lembro se eu estava na sala ou estava no quarto, e eu sempre faço menção disso, provavelmente alguns aqui já estão ouvindo pela 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 10ª vez. Eu pensei bem assim, como é que eu vou fazer esse seminário funcionar? Eu não tinha manha, não tinha habilidade, não sou, nem sou expert, mas eu falei bem assim, já sei como é que eu vou fazer. Meu pastor nos instruiu muito bem, o pastor Larry. Eu devo muitas coisas para esse homem, né? Ele marcou muito a minha vida. Ele nos ensinava constantemente a ter um relacionamento com Deus, uma vida devocional. E nesse lugar eu falei assim, eu sei como é que eu vou tocar esse negócio para frente. Buscando a Deus, tendo uma vida devocional constantemente. Vida devocional, meu povo. Vida devocional não é na cabeça, não é só o saber, não é só saber que deve fazer. A vida devocional é prática, ela deve ser feita. Sabe, nós queremos ir para o céu, nós queremos ser abençoados, nós queremos sucesso nisso, nós queremos prosperar naquilo, mas eu vou dizer para você, não se iluda. Você pode ter toda a riqueza desse mundo, que eu acho que você não vai ter. Você pode ter qualquer coisa dessa vida, mas eu não acho que você vai ter qualquer coisa dessa vida. Você pode ser um cara com muita formação, você pode ser um cara muito inteligente, você pode estar até achando que está muito próspero, mas eu quero falar um negócio para você, se você não tem um relacionamento com Deus, eu tenho dúvida se você é um cristão. Duvido, porque não tem como. Um cristão de verdade, que tem o Espírito de Deus, ele tem um relacionamento com o Criador, mas não é relacionamento esporádico.
que de vez em quando você está emocionado e você busca Deus, de vez em quando você está emocionado, você canta, de vez em quando você está emocionado, você vai numa vigília, de vez em quando você está emocionado, você ora mais. Não estou falando desse tipo de coisa. Isso aí é quando você está numa pegada emocional. Eu estou falando de um relacionamento constante. Porque imagina, se nessa noite aqui, eu não sei o tempo de crente de cada um aqui, e nem sei se todos são, né? Mas imagina se você já é crente, eu vou falar assim, se você já é crente, eu vou ser modesto, tá? Se você é crente de 3 anos e nunca leu a Bíblia toda, você vai falar bem assim, eu conheço Deus. Duvido. Você conhece Deus que as pessoas estão falando. A sua base doutrinária e teológica são que as pessoas ficam citando e você está ouvindo. Isso não é saudável. Só isso não é saudável. Você tem que ter um relacionamento com o Criador. Deixa eu falar com você, imagina. Você está diante do Criador do universo. Ele transcende o universo, Ele está além do universo. No princípio criou Deus os céus, o universo e a terra. Então você vai estar diante desse Deus, que é mais importante do que todos os outros deuses, que coloca todos eles no bolso, que pode todas as coisas, que te ama. Sabe de uma coisa, abrindo um parênteses aqui rapidinho, a pessoa que é mais abençoada quando dá o dízimo não é Deus não, meu filho, é você. Então, às vezes, dá aquela impressão de que, quando o Tonico fala sobre o dízimo, e te chama na catraca, te chama na paleta, parece que é o regime da lei, né? Pã. Não é errado, a lei te conduz para um bom caminho, mas você é beneficiado quando você é dizimista e ofertante. Você acha que Deus precisa do seu dinheiro, do meu dinheiro, do nosso dinheiro? Deus não precisa disso não, rapaz. É mais para trabalhar com você. Porque você acha que é difícil Deus mandar um corvo fazer alguma coisa? Você acha que Deus faz água sair da onde não tem? Deus faz dinheiro aparecer da onde você nunca imaginou. Deus transcende qualquer pensamento que você possa ter na sua cabeça nessa noite ou em qualquer momento. Fechando parênteses, então, eu como pastor, quero falar para você, pega firme no seu devocional, e eu quero dizer uma coisa para vocês, os irmãos que estão de fora, que estão chegando, e para as pessoas que estão aqui de dentro, principalmente você, se você é 2º ano, 1º ano, canja de galinha ainda, e você ainda gasta 1 hora com Deus, é pouco. Você tem que gastar mais tempo com Deus. Não é o tempo que te vai fazer espiritual, mas nesse tempo você vai gastar mais tempo se relacionando com Deus. Deixa eu falar com você, os homens e as mulheres de Deus que faz a diferença nessa terra, gastaram horas e horas todos os dias com Deus. Como é que nós vamos ganhar o mundo para Cristo? Como é que nós vamos fazer com que o nosso governo continue indo avante? Deixa eu falar um negócio com você, se liga. Deus tem sido misericordioso com a nossa nação. E você pode achar que não e discordar. Deus Deus foi misericordioso em colocando esse homem no governo e as pessoas que o cercam. Porque nós nunca tivemos tão próximo do Evangelho. Você nunca notou isso? Quando nós tivemos pessoas, um candidato ao Supremo cristão, alguém lembra? Eu nunca vi. Então nós temos uma pessoa que pode estar lá no Supremo, um evangélico. E na área da educação, quando nós tivemos um nessa pasta, alguém lembra? Você sabe que ele é cristão? Se você tem dúvida, entra na internet e ouve a mensagem desse homem. Deus tem sido misericordioso com a gente. Quantas pessoas têm estado no governo? E outra coisa, sabe que coisa interessante? Deixa eu falar com você. Você quer que eu chupo cana? Você quer que eu ore em língua para trazer revelação para você nessa noite?
Você não notou como os irmãos estão lá naquela cerquinha e aonde ele vai, o povo está orando por ele? Nós nunca tivemos tanta imposição de mão e tanta oração pelo governo. Você acha que isso é pouco? Um presidente aceitar a oração, meu querido? Eu não lembro, eu nunca vi. Então, olha só, ele tem se deixado colocar a mão sobre ele, e ele se inclina e aceita a oração das pessoas. Fantástico, você não parou para pensar nisso, não? Abre os seus olhos e abre os seus ouvidos. Nós nunca tivemos tão próximo assim. Graças a Deus por isso. E eu vou falar com você, isso é resposta de homens e de mulheres que vêm orando há décadas. Vai vir um homem aqui, a partir do dia 24, ele chega dia 24, né, João? Dia 24. Quem já ouviu o José Rodrigues, esse homem, ele já tem gastado tempos, há décadas, de oração e jejum por essa nação. Então, eu acredito que a resposta desse povo, nós estamos no bonde, nós estamos na carona e começamos a dar um miado de gato agora. Nós começamos a orar com mais intensidade pelo governo agora. Graças a Deus por isso, cara. Pastas importantes, nós estamos lá. Eu vou falar com você, Satanás não está feliz. Ele quer atacar. E nós nunca tivemos um governo tão atacado. Laranja podre, meu filho, ninguém quer atacar pedra. Fruta que não presta, ninguém ataca. Mas quando você é alguma coisa, as pessoas começam a atacar. Graças a Deus, abre os seus olhos, se inclina para Deus e fica atento nas revelações que Deus tem te dado, né? Abre o coração, porque senão você vai ficar fechado. Presta atenção no que Deus tem feito, sido misericordioso conosco, muito. Eu pensei, Deus, graças a Deus, o Senhor tem sido misericordioso conosco. Sabe o que é? É só você ver, tem nações que estão, de mal a pior. Achei um negócio interessante hoje, foi acho que Milton Neves, aquele que, de esporte, né, um senhor, acho que é Milton Neves, ele falou bem assim, interessante, né? Eles falam tão bem do regime cubano, mas ele foi mostrando os artistas, as pessoas importantes, não tem ninguém em Cuba. Todos eles fora de Cuba, né? Um dos Estados Unidos, outro em tal lugar, outro em tal lugar. É tão bom porque não vai morar lá. Eu falei, é mesmo, né? Eles acham tão bom esse regime, fora de lá. Lá ninguém quer, é uma delícia. Mora na Venezuela. Graças a Deus. Isso é o que, pastor? Resposta de homens e mulheres que buscam a Deus. E aí, pastor? Eu não estou falando que isso é a solução do mundo. Eu não estou falando que isso é a solução da humanidade. Eu só estou mostrando que isso é resposta de oração de pessoas. A nossa solução está na pessoa de Jesus Cristo. Nós podemos ter um excelente governo. Nós podemos ter tudo de melhor. Sem Jesus Cristo não vale nada. Eu só estou fazendo menção da importância de que quando você está no seu tempo devocional, de que quando você busca Deus, meu querido, as coisas acontecem. Então, chegamos aqui outra hora, falei, Deus, como é que eu vou fazer essas coisas funcionar? Eu nunca estive na frente de uma escola, eu estive na frente de um trabalho, numa igreja, iniciando. Como que eu vou fazer? Eu falei, eu preciso ir para Deus, eu preciso buscar Deus. Fui para Deus, comecei a buscar Deus, fazer as coisas que eu deveria fazer, e continuou, e fomos andando, estamos onde hoje, graças a Deus, Deus tem levantado homens e mulheres, pessoas bacanas, uma equipe boa, nós temos prosseguido com a escola, e tem expectativa de que nós vamos crescer muito mais, mas para isso nós precisamos ter o quê? Nós precisamos ter o tempo devocional constantemente. Não é só o tempo devocional, nós paramos, os alunos param aqui segunda à noite, nós paramos na segunda de manhã, lá junto, estou falando oração coletiva, né? Os obreiros na sala de aula, que nós oramos segunda de manhã e quarta de manhã,
E no a sós nós precisamos continuar buscando. Como eu falei outro dia, o que você quer, você busca Deus. Mas, mais uma vez, eu quero dizer, você tem que ter um contato diário com Deus e gastar muito tempo com Deus, porque senão as coisas não vão funcionar. Nós não vamos ganhar o mundo, sua vida não vai prosperar. Às vezes nós temos uma utopia, nós queremos alguma coisa, nós queremos isso, nós queremos aquilo, nós queremos ser isso, nós queremos ser aquilo outro, mas isso fica só na área da imaginação. Não funciona não, gente. O que funciona é você arregaçar a sua manga e ir para cima. Primeiro, Deus. Então eu quero trazer à sua memória aquilo que vai te dar esperança, aquilo que vai te levar para frente, é o seu a sós com Deus. Vá para lá com a Bíblia, vá para lá com a sua caneta, risca a Bíblia se você risca. Se você não gosta de riscar, leva o seu caderno. Se você gosta de riscar, o seu caderno, o seu tablet, o seu celular, não importa. Faz qualquer coisa, mas começa anotando, mesmo que seja poucas coisas, vai anotando, como esse versículo que eu falei. Então, que bálsamo, que versículo. Na hora eu peguei, lancei para o cara, falei, olha só, ele já entendeu o versículo, quer dizer, persevera mais um pouco, talvez a resposta está logo ali, talvez a resposta está amanhã, segunda, talvez a resposta do que nós queremos está na terça-feira, talvez está na quarta-feira, mas o que deve fazer? Nós devemos perseverar, continuar. Então, entre as coisas que eu acho de suma importância para nós, além daquilo que João falou de manhã, sobre questões financeiras, isso aqui é muito mais importante, é o seu relacionamento com Deus. Deixa eu falar, não tem como eu não dar ênfase nisso, cara. Você tem que ter prazer na presença de Deus, pô. Tem como? Senão você vai como? Deus é um cara excepcional. Uma pessoa bacana, agradável, bom de lidar. Sabe, eu posso muito usar palavras religiosas, mas é bom do jeito que você é. Sabe, não tem pessoas que você gosta de estar junto, você gosta de bater um papo, que você gosta de gastar tempo com ele. Deus é esse aí. Não é menosprezando e baixando Deus, não. Mas Deus é condescendente, Ele chega até onde você está, na simplicidade do seu ser, na simplicidade do jeito que você é. Deus não se impressiona se você fala bonito ou feio. Deus não tem essa coisa, Deus entende o que sai do seu coração. Então vá para cima de Deus. Né? E outra coisa, às vezes quando a gente está com sono, né? Eu tenho as minhas táticazinhas, além do café pela manhã que eu tomo para poder acordar, né? As táticazinhas o quê? Porque quando você anda, você desperta o seu corpo. E nós moramos numa região fria, que às vezes nós estamos congelados. E o cobertor é gostoso demais. O fogão a lenha, o ar é gostoso demais. Aí nós ficamos o quê? Nós ficamos ali naquele casulo e ficamos dando umas pescadas. E daqui a pouco você vai numa vertente, né? E você fala bem assim, volta, você começa quase a sonhar acordado. Aí deixa eu falar com você. Difícil Deus se revelar para você. Eu gosto da sua atenção. Você gosta da minha atenção. Deus digno de toda honra, de toda glória, não gosta não? Nem se Ele não gostasse. Se Ele é digno de toda honra, toda glória, o que você deve fazer? Dar toda atenção para o Criador. Imagina quando você chegar no céu, lá você vai adorar. Se você não adorar aqui, como é que você vai adorar lá? Se você não tem prazer aqui, eu vou falar com você, quando você começa a orar, quando você começa a ler a Bíblia com atenção, o prazer ele vai chegando, ele vai vindo, você vai entendendo Deus. Então é importante isso para a sua vida, mas é muito importante. Sabe minha vontade? Minha vontade era, vem cá você, como é que foi seu devocional? Quanto tempo você está gastando? O que você está aprendendo? Com todos, um por um.
Mas Deus está perguntando, como foi seu devocional? Quanto tempo você está gastando? O que você está aprendendo? Deixa eu falar com você, presta atenção, pai. Deus é Deus. Eu sou pastor Marcos, sou um homem. Deus, incomparavelmente melhor do que eu. Outra coisa, além do seu devocional, eu quero dizer para você, está dentro desse texto, não vou andar tudo, nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Já partindo para a conclusão, que eu não vou concluir agora, se você não entende o que é amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, é da planta do seu pé ao alto da sua cabeça, no último fiozinho de cabelo que tem, eu quero dizer para você, você deve amar a Deus com tudo, com o seu dinheiro, com as suas emoções, com as suas escolhas, com o seu talento, com tudo que você é. E eu não vou explicar o texto, porque não vai tomar um tempinho, mas eu quero dizer, quando fala todo o coração, você amar a Deus de todo o coração, todas as escolhas que você vai fazer, todas as decisões, eu estou falando sobre o coração da decisão, você deve tomar as melhores decisões na sua vida, você deve, cada decisão que você toma, hoje João falou sobre essa questão de finanças, eu vou dizer um negócio para você, cada dinheiro que nós gastamos, ele tem que ser muito bem gasto, porque isso faz parte das decisões, das escolhas que você faz com a sua parte financeira. Então, cada escolha que você vai fazer na sua vida, você deve decidir pensando em fazer o melhor para Deus e o melhor para o seu próximo. Então, as decisões, elas sempre devem ser favoráveis para Deus. Você não pode tomar decisões erradas. Deus nos deu o poder para poder fazer escolhas. Eu acredito que o homem é 100% livre, o homem tem um livre-arbítrio. Por mais que se fale o que quiser, pode falar o que quiser, eu não tenho um pingo de dúvida de que nós somos livres para poder escolher. Só que tem um detalhe, livre não é direito, é diferente. Porque se você tem direito, você pode fazer qualquer tipo de escolha, isso seria o seu direito. Livre para escolher, mas não direito de fazer coisas que não se deve. Ninguém, nenhum ser humano na face da terra, nenhum ser moral, nem Deus, pode fazer escolha errada. Claro que Deus não vai fazer escolha errada, né? Mas eu quero dizer, todo ser moral não tem direito de fazer escolha que não se deve. Então, quando você vai amar a Deus de todo o seu coração, estou falando do coração da razão, você deve sempre escolher o que é melhor. Nunca o que é pior. Então, se você faz uma escolha que não se deve, eu quero dizer para você, e permanece nessa escolha errada, difícil você amar a Deus com todo o seu coração. Presta atenção. Se você toma decisões erradas na sua vida, e eu quero dizer para você, anota, escreve, isso vai ser cobrado no juízo. Isso vai ser cobrado no juízo. Se você toma escolhas erradas, você não ama Deus. Não estou falando uma escolha, um erro. Eu estou falando de escolhas erradas constantemente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. As escolhas que você toma na sua vida, você consulta Deus? Não é consulta de médico, não. Quando eu falo consultar a Deus, é tempo de oração, se necessário, jejum. Então, quando eu fui me casar com Mônica, essa bênção na minha vida, graças a Deus por isso, eu não namorei simplesmente porque ela é bonita, não, meu filho. Porque eu entendi que ela era a pessoa certa para mim. E eu vi decisões que ela foi tomando na vida, que eu falei, rapaz, está certo. Então, depois de Jesus Cristo, a decisão mais importante que eu tomei na minha vida foi se casar. Deixa eu falar para você, casei bem, estou bem na foto. Porque tem sido uma mulher que tem me ajudado um montão, e muito, né? Uma companheira e tanto, né? Então,
as melhores escolhas. E quando você escolhe certo, eu quero dizer para você, as melhores escolhas vai te trazer emoções fantásticas. Você não escolhe pela emoção, você escolhe pelo certo. E as escolhas certas vão te trazer emoções bacanas. Você não pode escolher porque você está emocionado, porque se você escolhe porque você está emocionado, isso pode trazer tristezas tremendas. Mas quando você escolhe pelo certo, isso pode te trazer, e com certeza vai trazer, grandes alegrias. Então, quando Deus fala para você amar de todo o coração, cara, é a sua razão, você fazer as suas melhores escolhas, todo o coração, toda a sua alma é o que? Seus talentos, o seu ser, quem você é. Então imagina, nós estamos aqui, não tem uma pessoa aqui nessa noite que não tenha talentos, que não são capazes. Vocês têm talentos que vocês ainda nem descobriram. Vocês têm coisas na vida de vocês que vocês nem sabem. E sabe qual é a tática, a técnica para você descobrir? Faz tudo o que você pode fazer hoje. Vive toda a luz que você tem para Deus. Automaticamente os talentos eles começam a aparecer. Eu lembro quando eu ia para o mar, acontece um fenômeno, quanto mais você vai andando, é interessante que é como se fosse você vai para o mar assim, você está na beira da praia, e você vê tudo muito grande, os prédios, as montanhas, né? Aí quando você vai indo para fora, para o mar, começa a aparecer o que está lá por trás dos prédios. Daqui a pouco os prédios começam como se fosse afundando, eles não estão afundando, né? É uma ótica que você está vendo diferente, e começa a surgir coisas, montanhas interessantes que você nunca viu. Então, quando você vai fazendo as escolhas certas, e você vai vivendo para Deus, vai vindo coisas que você nunca viu na sua vida. Você vai descobrindo coisas, talentos, coisas importantes que você pode usar para Deus que você nunca viu. Deixa eu falar um negócio para você, as pessoas no meio evangélico, eles detonam muito a criação de Deus. É como se o homem não valesse nada, negativo. Deus que fez o homem, ele teve prazer na criação. O que tem deixado o homem mal são as suas escolhas morais. Quando o homem escolhe moralmente errado, ele é uma aberração. Mas a natureza do homem, a constituição do homem, você acha que Deus faz qualquer coisa, meu querido? Você não é qualquer coisa. Você é uma coisa super importante, dotado de dons e talentos. Então você foi feito assim, se a sua alma, você é cheio de coisas que você nem imagina. Já reparou que de vez em quando você olha para uma pessoa, aquela pessoa começa a buscar Deus, ou até mesmo sem Deus, a pessoa começa a se dedicar para algumas coisas, e você vai vendo um talento esplendoroso. Aí você fala assim, rapaz, como que essa pessoa é? Como que essa pessoa se tornou? Então eu tenho visto pessoas que chegaram aqui, que eu falo com você, rapaz, ninguém dava valor. Mas daqui a pouco aquele diamante, aquela joia preciosa começa a ser lapidada. Vai deixando Deus transformar, e começa a aparecer cores, ângulos, dons, talentos, capacidade, sabe? Eu fico na expectativa, olha para mim, na expectativa de que grandes homens e grandes mulheres vão surgindo. Mas você tem que deixar. Você tem que deixar Deus trabalhar. Você tem que buscar Deus de coração. Você tem que deixar Deus trabalhar na sua alma. Mas você tem que deixar Deus trabalhar. Aí daqui a pouco começa a surgir uma pessoa. Aí ninguém começa a fazer elogios para ela. Não seja a sua boca que te louve. Porque ele está deixando Deus trabalhar.
Ele está amando a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. E Deus está fazendo o quê? As montanhas que estão por trás dos prédios começaram a aparecer. Coisa que a pessoa nem sabia que tinha, e ninguém via. Mas deixa eu falar com você, foi Deus que nos criou, rapaz. Deus não cria porcaria, não. Deus te criou, mas você tem que buscar Deus. Você tem que amar Deus de coração, alma, força e entendimento. Porque senão não flui. Então, anda direito com as suas finanças. Ame a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Tenha um bom relacionamento com Deus. E para concluir, seja responsável com tudo que Deus tem te revelado. Seja responsável com tudo que Deus tem te revelado. A Bíblia diz que Deus é zeloso. Nós devemos ser zelosos, imitadores de Deus, responsável com tudo que Deus tem te dado, com tudo. Deixa eu falar com você, se você tem dificuldade, anota as coisas. Porque às vezes nós deixamos de fazer as coisas, porque nós somos desleixados, e falamos, eu esqueci 1, 2, 3 vezes, tudo bem, mas esquecer eternamente não, né? Eternamente não. Anota as coisas. Você tem responsabilidade, eu tenho responsabilidade, nós temos responsabilidade. Não é bacana quando você dá uma coisa para a pessoa cumpre com aquilo? Sua responsabilidade. Quando nós damos conta da nossa responsabilidade, nós temos tempo até para ajudar outra pessoa nas responsabilidades que ela tem. Então imagina, todos nós juntos aqui, os que estão no seminário, os irmãos de fora, todos nós juntos, será que nós vamos ganhar muitas almas? Será que nós vamos fazer muito discípulo? Se todos nós cumprimos aquilo que Deus quer? Presta atenção, são coisas básicas. As coisas básicas você não pode esquecer. Sua responsabilidade com as coisas que você tem. E outra coisa, Deus vai te cobrar, Deus vai me cobrar, Deus vai nos cobrar. Seja responsável com as revelações que você tem. Não vou andar mais aqui, que já deu tempo, né? Vamos ficar de pé para a gente orar, mas em outra oportunidade eu vou continuar nisso aqui. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Louvado e exaltado seja o Senhor, Deus. Deus digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação, digno de todo o nosso coração, digno de todo o nosso ser, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos amou. Obrigado porque o Senhor nos deu essa noite. O Senhor nos deu uma escola dominical, o Senhor nos abençoou durante esse dia, abençoou as pessoas que puderam chegar aqui. Obrigado, o Senhor tem cuidado dos irmãos que estão aqui conosco. Obrigado, o Senhor tem nos dado condução, muitas vezes, para poder buscá-los. Muito obrigado por isso, Senhor. Que as palavras que foram ditas nesse domingo não venham a cair no esquecimento, mas que todos nós, ó Deus, possamos ser responsáveis com tudo aquilo que nós temos aprendido, com tudo aquilo que nós temos ouvido, Senhor. E, Pai, pedimos ao Senhor, ser conosco, Pai, unção do Senhor, poder do Senhor, uma semana de vitória, uma semana de sucesso, nos ajuda a alcançar, ó Pai, aquilo que nós pretendemos alcançar para a Tua glória, no nome de Jesus. Shalom, Deus abençoe.